Boas-vindas a mais uma explanação. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema simplesmente fascinante. O momento exato em que a onipotência divina atropela, no bom sentido, claro, a nossa impossibilidade humana. Vamos desbravar juntos o material da lição 6, focada no nascimento de Isaac. É uma daquelas histórias que provam por A mais B que quando a biologia e a lógica gritam que não tem mais jeito e que os recursos acabaram, bom, é aí que a soberania de Deus está só começando a agir. Para começar, vamos direto para a nossa fonte de estudo. Toda a base da nossa análise de hoje está ancorada em um único versículo, Gênesis 18, 14. É muito interessante ver como o texto já coloca essa passagem bem ali, de cara, para servir como alicerce e dar o tom de tudo que a gente vai ver daqui para frente. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Olha, essa pergunta é literalmente o coração do nosso estudo hoje. Ela funciona como um lembrete constante do poder supremo de Deus. Quando a gente analisa o texto, a verdade nua e crua é esta: Deus é onipotente e não existe absolutamente nada que fuja do controle ou da capacidade dele. Essa é a lente que a gente precisa usar para entender cada detalhe dessa história a partir de agora. E aqui está o nosso roteiro, o caminho que vamos percorrer. Primeiro, o Deus do impossível. Segundo, as consequências da impaciência. Terceiro, a decisão de Abraão. Quarto, o deserto e o livramento divino. E para fechar, a fidelidade através das gerações. Então, vamos lá. Tópico 1. O Deus do impossível. Gente, existe um contraste gritante aqui entre a nossa limitação e o poder sem limite de Deus. Pensa só. De um lado, a gente tem a lógica humana. Abraão com 100 anos de idade. Sara com 90. Além de uma vida inteira lidando com a esterilidade. Humanamente falando, qualquer janela de oportunidade já tinha se fechado há muitas décadas, né? Mas do outro lado a gente tem a promessa divina. Um filho gerado na velhice, nascendo no tempo exato, milimetricamente determinado. O material deixa claríssimo que o Senhor não joga pelas regras da lógica humana, mas age segundo a sua vontade, no tempo dele, que é sempre perfeito. E um detalhe muito bacana é o próprio significado do nome do menino, Isaac. Lá no hebraico original significa ele ri, ou simplesmente riso. A nossa fonte até lembra que tanto Abraão quanto Sara riram quando ouviram a promessa. Porque, vamos ser sinceros, parecia um absurdo total serem pais naquela idade. Só que aquele riso de incredulidade inicial foi completamente transformado pelo poder de Deus num riso de alegria pura e indescritível. O próprio nome da criança virou o símbolo vivo daquela promessa cumprida, algo que parecia fisicamente impossível de acontecer. Tópico 2. As consequências da impaciência. Agora, a gente precisa falar de um ponto super importante trazido pelas fontes. Tentar dar aquele famoso jeitinho humano no cronograma de Deus sempre traz uma atenção que ninguém precisava passar. Anos antes, vendo que a promessa estava demorando, Sara teve o que parecia ser uma saída inteligente na época. Ela entregou sua serva Agar para Abraão, tentando meio que adiantar os planos divinos. Só que esse esforço puramente carnal, nascido da pressa, plantou a semente de um conflito familiar gigantesco que estava prestes a explodir. E aí o clima na casa de Abraão desanda de vez. Olha como a crise cresce. Tudo começa com festa. Isaac é desmamado, o que era um marco super celebrado na época oriental, e Abraão dá um banquete enorme. Mas a alegria dura muito pouco. Ismael, o filho de Agar, que já era um adolescente de uns 14 anos, começa a zombar do pequeno Isaac. O material descreve que a convivência ficou simplesmente insuportável para Sara. O negócio chegou num limite tão extremo que a única saída que ela encontrou foi exigir a expulsão sumária e imediata da serva e do filho dela. Tópico 3. A decisão de Abraão. Dá para imaginar o peso emocional absurdo nas costas de Abraão agora? O material didático frisa bastante como o coração dele ficou profundamente dividido e machucado. Afinal, Ismael também era filho dele, sangue do sangue dele. Essa situação é o exemplo perfeito de como as nossas falhas criam umas bagunças que, sinceramente, só a graça do Todo-Poderoso para arrumar. E é bem isso que acontece. Deus entra em cena no meio da crise, diz para Abraão escutar a voz de Sara, mas dá uma garantia total de que cuidaria de Ismael e faria dele uma grande nação. O Senhor mostra que não abandona quem acaba sofrendo as consequências das nossas decisões precipitadas. Tópico 4. Deserto e livramento divino. E é aqui que a gente vê os recursos humanos zerando de forma implacável passo a passo. Primeiro, a temida expulsão. Agar e Ismael saem levando só um pão e um odre de água, uma provisão minúscula que duraria talvez 2 dias no máximo.
Segundo passo, a inevitável falta de água. No meio daquele calor implacável num lugar árido, vem o terceiro passo, que é o puro e total desespero. É de cortar o coração. A mãe se afasta e deixa o menino debaixo de um pequeno arbusto porque não suporta ver o próprio filho morrer de sede. É o fim da linha para a capacidade natural. Mas, no exato ponto de ruptura, no passo 4, vem a magnífica intervenção divina. Afinal, o que a gente faz quando os recursos humanos acabam? É um cenário aterrorizante e foi exatamente isso que Agar encarou de frente naquele deserto sufocante. Sem água, sem poço por perto, só sobrou a angústia indescritível, o choro alto e a certeza de que não tinha mais alternativas. Mas olha só a resposta para quando não temos mais saída. Deus ouviu a voz do menino. Bem na hora que qualquer esperança parecia ter virado pó, a providência de Deus entra em ação de um jeito lindo. O nosso material bate muito nessa tecla. Enquanto Agar só conseguiu ouvir o próprio choro e o desespero do momento, o Deus Supremo ouviu a voz do menino lá dos céus. Isso prova, sem sombra de dúvidas, que Deus socorre os aflitos e nunca abandona os necessitados, mandando livramento bem na hora da nossa maior angústia e solidão. E para fechar, tópico 5, fidelidade através das gerações. Juntando tudo o que vimos até aqui, alguns princípios teológicos inegociáveis ficam claros. A primeira grande lição é que a onipotência de Deus garante que as promessas dele jamais falham. Ele segue um cronograma perfeito, mesmo que para a gente pareça demorar décadas. A segunda é um alerta muito sério. As nossas tentativas impulsivas de dar uma ajudinha para o Todo-Poderoso inevitavelmente resultam em consequências dolorosas, como a gente viu na família de Abraão. E a terceira lição, que é um baita de um conforto, mostra a imensidão da misericórdia divina. Mesmo com as decisões defeituosas ao longo do caminho, a vontade soberana e a graça de Deus sempre prevalecem, trazendo sustento e futuro até para quem foi parar no meio do deserto. Para terminar a nossa explanação de hoje, fica uma provocação para refletirmos. Diante de uma demonstração de poder tão irrefutável, capaz de tirar vida abundante da esterilidade e água do meio da areia seca, em quais áreas da vida nós ainda duvidamos da capacidade do Deus do impossível? Talvez seja o momento exato de parar de usar a nossa lógica humana para tentar restringir aquilo que só a providência divina tem o poder de realizar. Um grande abraço e até o próximo estudo.